Por que será que Jesus cativava muito as multidões e exercia grande poder de atração sobre as pessoas? Por que será? Será que Jesus era muito bonito, era muito belo? Eu sei que Jesus é Deus, né? Mas 100% Jesus também é humano, né? Aí fica essa pergunta: por que será que esse Jesus cativava essa multidão? Por que será? Não sei se você já parou e pensou nisso, Jane, sabe? Porque a palavra de Deus já segue dizendo que, pelo jeito, era bem cedo, né? Porque ele vai dizer assim, ó, ao raiar o dia, ou seja, era bem cedinho. Jesus, pelo jeito, levantava cedo. E os seus seguidores também, né? E a palavra é bem nítida. Jesus sai e foi para um lugar deserto. Por que será que Jesus escolheu esse lugar deserto? Para mostrar para nós que ele vai no lugar que muitas vezes nós estamos, no deserto. Muitas vezes nós estamos nessa aridez, né? Nesse deserto. É por isso que Jesus escolhe esse lugar para mostrar para você, meu irmão, que o Natal não é apenas um Natal. Jesus, ele vai nesse lugar porque ele vai até o teu encontro, né? Olha que bonito. E Jesus tem pressa porque ele levanta de manhã, ele sai e vai para um lugar deserto. E a palavra de Deus é bem clara, ele vai dizer assim que as multidões o procuravam. E como eu já fazia a pergunta, Jane, por que será que as multidões sempre iam ao encontro desse tal de Jesus? Por que será? Né? E a Bíblia vai dizer, né, a palavra de Deus vai dizer que o povo segurava em Jesus para que Jesus não fosse embora. Ai, que bonito, gente. Mas Jesus, ele falava assim, eu preciso ir porque eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades. Aquele povo que ainda não me conhece, né? Foi por isso que eu fui enviado, né? E pregava pelas sinagogas lá da Judéia. Aí fica essa pergunta, Jane. Por que será que Jesus cativava sempre essas multidões, né? Bom, podemos responder isso aí, Jane, em 4 respostas, vamos dizer assim. 4 respostas, irmãos. 4 respostas. A primeira resposta, Jane, certamente porque estava sempre ao meio do povo, olhando não apenas nas pessoas, mas olhando aonde? Nos olhos. Nos olhos. Nos olhos de cada um. E quando Jesus olhava nos olhos, Jesus olhava onde? No seu íntimo, na sua alma. Então, o povo era tocado. Aquele povo que estava precisando de um abraço, aquele povo que estava precisando de uma palavra, ou às vezes de apenas um olhar, né? Jesus olhava nos olhos de cada um, lendo o quê? As suas angústias, lendo as suas esperanças estampadas em seus semblantes. Igual assim, aquele Jesus que muitos talvez acham que não é. Muitos têm no coração. Às vezes falam, não, eu sei. Mas muitas vezes a gente não sabe. Aquele Jesus está aqui. Exatamente. Está aí com você. Ele sabe das suas angústias, ele sabe das suas tristezas. Ele conhece seu íntimo, mesmo que você não fale para ninguém. Somente ele conhece, ele sabe. Então, que você possa, neste momento, né, Emer, falar com o Senhor. O Senhor, como ele fala, ele via cada um naquela multidão, ele sabia o que estava precisando. Se era uma cura física, se era uma cura lá no íntimo, no interior, ele sabe. Aquele Jesus, ele está com você. Muitas vezes você acha que você se sente só, né? Mas ele, naquele momento que mais você precisa, ele está
a todo momento, né, Mer? Só de a gente saber que aqui estamos e Ele está com a gente. Sim. Olha, Isso mesmo, Jana. Isso aí ainda é a primeira resposta. Tem a outra resposta ainda. então vamos lá. Jesus atraía as pessoas, irmãos. Por quê? Porque ele não colocava barreira entre elas. Ou seja, Jesus não tem acepção de pessoas. Ele não vê se aquela é mais rica, ou se aquela tá mais cheirosa, Exatamente. ou se aquele é mais bonitinho. Exatamente. Não. Jesus, ele não tem acepção. Não. Ele vai aonde dói. Ele Isso. vai aonde fere. Exatamente. Jesus não limitava o seu campo de relações, irmãos. É claro que não. Apenas alguns... porque às vezes não, sempre, hoje, pleno ano de 2023, muitas pessoas que estão na caminhada, infelizmente, já têm o seu time formado, né? E começa a juntar com as panelas. Jesus não era panela, tá? Então, que nós possamos refletir nessas duas respostas. A terceira resposta, irmãos, todos tinham livre acesso. Todos tinham. Não tinha senha para chegar até Jesus. Não tinha, irmãos. Não precisava pagar nada, né? Não precisava pagar um valor A, B, C, D. Não. Todos tinham. Todos queriam tocar, todos queriam sentir o calor humano de Jesus, né? O seu gesto de bondade, né? Irmãos, esse mesmo Jesus, como a Jane disse, é o mesmo Jesus de agora. É o Jesus dos pobres, é o Jesus dos doentes, é o Jesus dos excluídos da sociedade, né? E da igreja de Deus. Quantas pessoas são excluídas, né? Esse mesmo Jesus, Jane, é das mulheres, é das crianças, é dos homens. E é daqueles que ainda não conhecem Ele verdadeiramente. Não, exatamente. Ele é. É exatamente isso que seria a quarta resposta. Entendeu? Esse mesmo Jesus, até mesmo aqueles adversários eram recebidos, ou seja, eram acolhidos por Jesus. Mas esses adversários, eles não abriram a riqueza da misericórdia de Deus. Não adianta, irmãos. Você às vezes está próximo de Jesus, mas se você não abrir o coração, nada acontece, né? E esses adversários, né? Esses que criticavam Jesus, eles não abriam o coração para Jesus. Que eram quem? Eram os fariseus, né? E assim, nesse preparo para o Natal, como a gente está falando, né? Partilhando essa palavra, quem você gostaria que Jesus, hoje, essa noite, tocasse? Quem você gostaria que estivesse na presença de Deus, que está ainda longe? Sim. Que nessa novena você possa mesmo entregar essa pessoa, se é seu esposo ou se é sua esposa, se é seu filho ou sua filha, se é sua mãe ou seu pai, aquele doente. Que você peça que é o mesmo Jesus.